Olá, começa agora o Fiscalização Pública, que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o vereador João Henrique Dentinho, do Progressistas, para a nossa edição de novembro. Vereador, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, Ana Laura, vocês aí, nossos telespectadores fiéis aqui da TV Câmara. Só te dando um spoiler, né? Ontem, feriado, estava em casa, comecei a receber fotinho da última sessão. O pessoal assiste a TV Câmara, o pessoal tira foto da gente, manda pra gente lá. Eu estava com uma camisa do Cata Cata com o meu netinho. Então, a você, telespectador fiel, é um prazer estarmos aqui novamente. Vereador, o senhor esteve reunido com o prefeito eleito, Sérgio Vitor, que assume aqui o Poder Executivo a partir de janeiro de 2025, e o senhor levou algumas sugestões para ele. Poderia compartilhar com a gente o que vocês conversaram? Sim, quem me conhece sabe, uma das pautas, né, que a gente defende muito aqui na Câmara Municipal é a cultura e o turismo. Eu vejo que a cultura e o turismo elas estão entrelaçadas. E aí tem algumas pautas, eu acho que quem me vê faz 8 anos que eu estou falando e brigando pelo sítio Capão Amarelo, por sermos uma cidade lobatiana de verdade. E tem alguns projetos que já apresentamos no meu primeiro mandato, apresentei agora no meu segundo mandato, que se encerra agora em dezembro, e ainda não saiu do papel. Então a gente quer ver se dessa vez consegue sair. Tem 2 projetos, Ana Laura, que eu falo assim, que eles se convergem no mesmo assunto, que é a FLIT, Feira Literária Infantil de Taubaté, que existiu por algum tempo aqui na Avenida do Povo, e também o nosso Natal Iluminado. Por que ela se converge? Vamos lá, primeiro eu voltar à FLIT. Qual que é a minha conversa que eu estive com o Sérgio em relação à FLIT? Eu copiei até um pouquinho que a Celinha Marques fez, ou faz ainda, no antigo Colégio Idesa ali. As crianças escrevem poesias, escrevem textos, escrevem histórias e tal. Se faz um concurso interno, e aí eu falo dentro das escolas municipais. Cada escola vai eleger o aluno com o texto, com a melhor poesia, com o melhor texto. Pega-se o texto, um texto escolhido de cada escola, monta-se um livro numa editora bonitinho, capa, com a foto da criança dentro do livro, tudo contando história, e lança esse livro dentro da FLIT, Feira Literária Infantil de Taubaté, aí sim, de vez dentro do sítio do Capão Amarelo. Então eu consigo marcar educação e cultura e turismo, porque o sítio do Capão Amarelo também é um ponto turístico. Vereador, o Natal Iluminado. Eu estive na nossa cidadezinha aqui do lado, onde tem a Cidade Luz, Guararema. Estive em Guararema e tal. Guararema, ela é igual o Carnaval do Rio. Eles começam a preparar o Natal em janeiro, fevereiro, dentro das escolas. Então, por quê? Imagina lá, eu pegar um artista plástico de Taubaté, ele faz um desenho de um enfeite com material reciclável, apresenta numa determinada escola, vamos lá, o nosso Ezequiel. Ezequiel, está aqui esse material. A direção da escola, isso aí eu estou te falando no período integral. Que no período integral eu tenho a parte da manhã as crianças com aulas curriculares e a parte da tarde atividade extracurricular. É nessa atividade extracurricular que os alunos poderiam começar a construir durante um ano um enfeite que amanhã ele irá ver. Numa praça do Epaminondas, numa praça da Santa Terezinha. Mamãe, fui eu que fiz, papai, foi eu que eu fiz. A gente torna-se Taubaté como o Natal iluminado de verdade e sempre a um custo muito mais barato do que as empresas que tem aqui. Podemos continuar contratando as empresas, sim, para fazer toda a estrutura de iluminação e alguns enfeites, mas você valorizar o artista plástico local e também educação e cultura, dando uma valorização para a criança. Esses foram os 2 primeiros projetos que nós apresentamos para o Sérgio Vitor. Ele gostou, voltamos a conversar assim que ele se tomar posse como prefeito. E, vereadora, dentre as suas propostas, o senhor exalta bastante o título de Taubaté, que é Capital Nacional da Literatura Infantil. Vamos falar então da próxima proposta, que é com relação ao Parque Monteiro Lobato. Quais são as suas sugestões? Isso, vamos lá. O Parque Monteiro Lobato, que todos conhecem, ali aquele antiga Ford, né, hoje a Prada ali,
Eu tenho um lago maravilhoso, é uma pauta que eu falo há muito tempo. Eu tenho um lago maravilhoso. E quem lê as obras de Monteiro Lobato sabe que você tem o Reino das Águas Claras. Por que não fazer ali o Reino das Águas Claras? O pedalinho da Emília, do Dr. Caramujo, do Visconde de Sabugosa, ter um pedalinho, ter quiosques verdadeiramente com alimentação, ter banheiros públicos utilizáveis, que ali não tem, você ter uma quadra, voltar às estátuas dos personagens de Monteiro Lobato, as imagens de Monteiro Lobato que nós tínhamos pelo parque todo. E eu lembro muito que as crianças... Gente, tá, o Sítio Capão Amarelo tem algumas lá ainda mesmo, hoje não coloridas, mas assim, as pessoas vão, abraçam, querem tirar foto, sabe? Então, revitalizar o Parque Monteiro Lobato, dando a verdadeira imagem do nome do parque, Parque Monteiro Lobato. Eu fui, Ana Laura, em 1986, guia turístico em Taubaté. Eu recebia turista de Curitiba, eles dormiam no antigo Gavetel, de manhã ia no Sítio Capão Amarelo, que está igualzinho hoje, sem nenhuma atração a mais para as crianças. Eu gostaria também que tivesse brinquedos personalizados de Monteiro Lobato lá. Subíamos até Pindamonhangaba, pegava o trenzinho, ia no Reino das Águas Claras, o Piracuama. Por que ir no Piracuama, Reino das Águas Claras, em Pinda, se eu tenho um parque Monteiro Lobato que possa ter um mesmo? Depois subia de trem e ia gastar em Campo do Jordão. Taubaté era o quê? Dormitório. Nós podemos fazer um circuito cultural turístico em Taubaté, na capital da literatura. Nós somos a capital da literatura. Então poderia se fazer isso aqui em Taubaté. E eu fiz assim, eu fiz algumas leis minhas aqui já aprovadas de algumas rotatórias temáticas. Por exemplo, uma rotatória da Hebe Camargo, uma rotatória do Monteiro Lobato, uma rotatória da Celi Campelo, da Joaninha. Vereador, rotatória, mas para que serve isso, tal. Eu queria até umas imagens, umas estátuas disso aí. Não rouba a visão nenhuma da rotatória, porque você não faz uma rotatória olhando para dentro dela, você faz uma rotatória olhando para fora. E quem pega o Waze, quem usa o Waze muito, você sabe, contorne a rotatória Celi Campelo. Um turista vindo para... Mas por que aqui tem a rotatória Celi Campelo? Por que tem a rotatória Hebe Camargo? Ele vai se interessar em querer saber que Taubaté é a terra da Hebe Camargo. Uma outra coisa que nós apresentamos e que se falha muito, né? Eu sei que ali no Museu de Imagem e Som, nós temos um departamento chamado Hebe Camargo, pode-se usar assim uma sala chamada Hebe Camargo, mas acho que está aí na hora de valorizar um pouquinho mais a Hebe. O maestro Fego Camargo, que é a nossa escola de arte, é o pai da Hebe. De ter um museu da Hebe Camargo, eu tenho certeza que tem o Dimas mesmo, de Oliveira, ele tem muito material da Hebe Camargo, outros historiadores têm material da Hebe Camargo. Poderia-se ter em Taubaté um museu da Hebe Camargo. Então assim, você fala de museu, você fala do Parque Monteiro Lobato, é você valorizar, você dar mais vida à cultura local e atrair turistas. O que você tem em Taubaté hoje de museu? Tem o Museu de História Natural, deixa aí emenda para vocês, viu, para ajudar. Temos a história de Taubaté, temos o museu do Sítio Capão Amarelo, então temos o museu de Mazarope, né? Então assim, poxa vida, tem uma aí da Hebe Camargo, nós poderíamos ter o museu da Hebe Camargo, que é famosíssimo pelo Brasil todo, e valorizar o que nós temos aqui em Taubaté. Eu acho que isso é necessário e é importante. Vereador, com relação ao Parque Monteiro Lobato, a Prefeitura teria condições de executar essas ações ou seria o caso de uma terceirização, por exemplo? Eu acredito muito numa terceirização, não só do Parque Monteiro Lobato, mas dos outros parques também. Eu vejo, isso eu estou falando com uma experiência de 8 anos como vereador. A minha tentativa com os outros, com o antigo gestor, com o atual prefeito e tudo mais, nós sempre barramos no financeiro. O município não tem dinheiro, o município não consegue fazer, porque assim, vamos Monteiro Lobato, Parque Monteiro Lobato, eu vou precisar de um segurança, eu vou precisar de faxina constante, eu vou precisar de limpeza constante. Eu coloquei banheiro, vou precisar de pessoas tomando conta e limpando o banheiro. Principalmente você, mulher, quando você entra, você quer um banheirinho limpo, mesmo sendo público, usável. Mesmo os homens precisa. Então, eu preciso de segurança. Isso tem um custo. Mas a prefeitura. Gente, ponha no papelzinho para você ver
multiplica o salário de 1 por 12, a nossa folha de pagamento ela já está na lei de responsabilidade fiscal nos 51%, 52%, quase ultrapassando. Faz uma terceirização, entendeu? Isso daí, a terceirização vai explorar os quiosques. Ela vai... Pedalinho, gente. Põe um pedalinho a R$2 ou a R$5 para uma criança. Você consegue ter uma rotatividade. Eu viajo muito, eu gosto de viajar. E aonde eu vou, todos os lugares têm um custo para você usar ali, entendeu? Eu não estou falando um custo, vou dar um exemplo, por exemplo, de um parquinho onde a criança vai estar brincando num balanço, de entrar no parque. Não. Isso eu acho que tem que ser para que todas as classes possam usar do parque. Mas uma estrutura de lanchonete, você tem o local da lanchonete, tem outras, e eu sei, quando você traz um empreendedor de verdade, o cara, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma visão de investir, de lucrar mais, de fazer outras coisas acontecerem dentro do parque, não só apenas aquilo que eu estou contando. Eu acho que a iniciativa privada, nesse contexto, ela é necessária. E, vereador, no Fiscalização Pública de outubro, nós falamos sobre a revitalização da Vila Santo Aleixo. Sim. Quais são as suas propostas para que aquele lugar seja utilizado pela população? Tá. Eu conversei com o Sérgio, né, nessa questão, porque assim, hoje nós temos a Ávila, nós temos a ABLA, a AVRA, a ABLA, a ATL e a Associação dos Escritores. Então, 3 academias de letras, mais escritores. Eles estão sem casa desde a antiga gestão, quando eles ficavam ali no Centro Cultural, eles estão sem uma casa, sem um local. A ATL, Academia Taubatiana de Letras e Artes, a AVLA também é Letras e Artes, a ABLA e a AVLA são Letras e Artes. Artes, quando a gente fala arte, são todos os artistas. Artistas plásticos, atores, cantores, músicos, todos fazem parte dessa academia. Então hoje nós teríamos o quê? A Vila Santo Aleixo como uma proposta que a gente tem feito e estamos batendo, que seja criar Vila Santo Aleixo, a Vila dos Artistas, num contexto geral. Ter um espaço que seja ali compartilhado das academias, não tem problema. Ter um espaço para que as artes plásticas exponham a sua arte e ao mesmo tempo que tenham quadros, tem um vernissagem de quadros sendo exposto, está lá um cara no piano, tem alguém cantando. Aí você na parte de fora ali, você tem uma parte nova e dá para você abrir uma lanchonete, alguma coisa. O fundo, ficou muito bom o espaço que tem que ser utilizável. Você tem uma lanchonete usando aquele espacinho para trazer a população para dentro daquele espaço, que não adianta revitalizar, está lindo, mas eu mantenho de porta fechada? Bah, nada do taubatiano usar. Então a gente está querendo dar uma utilidade verdadeira, artística, para que todos os artistas possam utilizar aquele espaço, mas também a municipalidade, a população tem acesso a isso. É um trabalhinho pequenininho que a gente está fazendo junto ali. O Sérgio gostou, tudo que nós apresentamos, o Sérgio Vitor gostou bastante. Então a gente está querendo fazer esse trabalho junto com ele. A exposição artística poderia ser feita também na Capela do Pilar? Sim, a Capela do Pilar nós temos assim, o primeiro projeto apresentado agora, e até estava na reunião o Sérgio Vitor, estava o Botura é um braço direito do Sérgio Vitor, ele gostou muito. A Capela do Pilar seria o quê? A Casa do Artesão. Né? Recente agora mesmo, até meus 2 assessores, o Carlos e a Cris, foram até Cunha e viram uma Casa do Artesão linda, maravilhosa em Cunha. Tá? O artesão, o artesanato de Taubaté precisa ter um endereço certo, precisa ter uma casa 24 horas o dia, a semana toda. Nós temos alguns pontos de artesanato em Taubaté. Nós temos a Associação das Artesãs da Praça Dom Epaminondas, todo sábado. Ali nos Vicentinos, na Praça Barão do Rio Branco, tem uma feira mensal, uma vez por mês, durante uma semana, tem artesanato. Então, estamos criando algumas referências. A Casa do Artesão, ela seria 7 dias da semana, 6 dias da semana, ter ali a exposição. Embaixo, bancas, tipo a nossa bancada que está aqui, com produtos, alguns, o artesão, essa própria associação que seria formada de artesão, eles teriam, cada dia da semana, um artesão que estaria tomando conta da loja todinha. Numerado, etiquetado, deu baixa, coisa fácil de se fazer. Parte de cima, exposição artística,
até mesmo o que a gente chama na igreja o presbitério, alguns chamam de altar, mas quando altar é a mesa, onde fica a mesa do padre, chama-se presbitério ali em cima, que hoje não é utilizado, e essa igreja está fechada há anos, mais de 30 anos fechada. Você tem um músico no piano, você tem alguém cantando, e quadros preto e branco na parede contando a história da Capela do Pilar. Unimos os artistas, um espaço para se apresentar, o artesão, a economia criativa sendo valorizada, os quadros pretos contando a história de um ponto turístico sendo valorizado. Eu como turista, você como turista, entra na Capela do Pilar, olha que legal, eu vou comprar essa lembrancinha, eu vou comprar isso daqui, sabe? Você consegue unir as três, o turismo, a economia criativa e a cultura, e valorizar a Capela do Pilar, que precisa, sair das portas fechadas, precisam abrir a porta e a população de Taubaté também contar. A Mitra Diocesana, onde fica o bispo, lá tem um museu, e as peças sacras que ficavam na Capela do Pilar estão protegidas e guardadas lá. Então elas poderiam voltar a partir do momento que a prefeitura assumisse a responsabilidade de ter um guarda, de ter segurança, câmera de filme, monitoramento e tudo mais, para dar uma segurança para o local. É um trabalhinho que eles gostaram muito, então vamos esperar que isso também saia do papel. E com relação a Quiririm, de que forma a cidade pode promover um turismo permanente ali no distrito, sem ser nos dias de festa que todo mundo está acostumado, ali em abril, comecinho de maio? De que forma pode atrair turistas o ano inteiro? Eu acho que começou... O meu italiano é fraco, tá, gente? Então, por favor, eu deixo qualquer italiano me ligar no particular e me corrigir, tá bom? No capisco, no hablo, no falo, no fecho, não faço nada. Acho que é Cuore d'Italia. No Mirante, lá da Estrada do Pinhão, tem um coração. Nós fizemos um projeto de lei, a pedido até mesmo o Douglas do Quiririm News, o pessoal do Quiririm lá que trouxe para nós essa ideia e tudo mais. Cuore d'Italia. Criar uma identidade italiana. Vamos lá, um ponto de ônibus pintadinho de vermelho, verde e branco. Ter placas identificáveis, tudo bem. Eu entendo que a legislação brasileira pede uma placa da rua Chiquinha de Matos como azulzinha, mas nada impede, embaixo dessa placa, você ter alguma coisa, colonização italiana, bairro italiano, criar uma identidade visual italiana. Nós fizemos aquela rotatória enorme que tem ali na frente do Parque do Quiririm com a SECAP, nós já demos o nome, é Rotatória Gastronômica do Quiririm. E tem uma estátua, eu lembro muito bem, que não sei por onde anda, uma estátua de 13 italianos com uma bandeja assim, tudo mais. Assim. Poxa vida, colocar lá Rotatória Gastronômica de Quiririm. Por quê? Legal, nós temos a festa do Quiririm, que atrai tudo mais, mas nós temos uma população do Quiririm vivendo lá o ano inteiro. Então poderíamos criar uma identidade de, olha, nós temos um bairro italiano, entendeu? Temos um bairro italiano. Então tem que chamar, gosto de deixar bem claro, temos que chamar a população do Quiririm numa audiência pública, fechar as ideias, fazer um planejamento, vamos fazer isso? Eu lembro que alguns bairros de outras cidades que se transformaram verdadeiramente em italianos e tudo mais, em algumas colônias, né, que vieram para o Brasil, até o próprio o plano que você muda a cidade de Taubaté, está me fugindo o nome aqui. Você faz o plano, assim, a qualquer construção que você queira fazer tem que obedecer essa metragem, tem que obedecer esse plano diretor. O plano diretor direcionado para que as futuras construções obedeçam algumas características de cidades italianas, valorizar, que tenham uma obrigação de se dar uma identidade italiana naquele centrinho ali, para valorizar, sabe? Eu acho que a população, a colônia italiana precisa disso e pode ter isso. Mas é uma coisa a ser discutido com o governo municipal e com a população que lá mora. O nosso meninão de lá, o Douglas, do Quiririm News, tem trazido as ideias e nós vamos brigar por algumas ideias dessas aí.
E, vereador, para a gente finalizar, agora vamos falar sobre música. O senhor tem uma proposta aí de fazer um festival Celi Campelo. O que seria esse evento? Na verdade, assim, eu gostaria de reativar esse festival, que lá atrás eles tinham, eu lembro que era aqui, do nosso ladinho, na Avenida do Povo, criava-se uma acústica ali, e o Festival de Música Brasileira Celi Campelo. Vinham pessoas do Brasil inteiro se inscrevendo e tudo mais. Gente, terra de Celi Campelo, eu falo, até eu brinco assim, aonde você é, seja bem-vindo a Taubaté, terra de Celi Campelo, Monteiro Lobato, Hebe Camargo, vereador Dentinho, só celebridade. A simplicidade, viu? Humildade. Por que eu falo isso? Porque nós precisamos criar essa identidade, sabe? Ali, em volta do Centro Cultural, tem algumas janelas, tem uma emenda que a gente queria fazer. Nós fizemos o projeto, eu, o vereador Bob e o vereador Douglas, de fazer uma pintura lá debaixo do viaduto com o rosto dos três. A Nova Dutra barrou, a Nova Dutra não deixou. Eu falo assim, nós não somos dono nem da nossa cidade. Então, esse dinheiro que está lá, cada janelinha do Centro Cultural vai ter o rosto de um desses personagens que eu acabei de citar. E um deles, Celi Campelo. Celi Campelo é taubatiana, a rainha do rock. O que tem de Celi Campelo em Taubaté, de valorizar, é a memória, nós temos que trazer. Gente, eu falo, olha só, Celi Campelo, Hebe Camargo, Monteiro Lobato, Mazzaropi, agora o Cid Moreira. Gente, nós temos uma riqueza cultural, turística em Taubaté. Se a pessoa vem para Pinda, vem para olha, vai em Taubaté que tem isso, isso aqui. Precisamos criar atrativos culturais, turísticos para Taubaté. E Celi Campelo seria isso. Quando você cria um festival, você traz pessoas do Brasil inteiro, do estado de São Paulo inteiro, que se hospedam em Taubaté e que gastam aqui em Taubaté, gera a nossa economia criativa. Esse é o motivo principal da gente querer trazer todo esse projeto que nós estamos comentando, apresentamos ao Sérgio Vitor e estamos fazendo uma indicação de cada projeto na primeira sessão de 2025 para deixar registrado mesmo e começar a brigar que isso aconteça nos próximos 4 anos. Vereador, nós já estamos chegando ao fim aqui do nosso Fiscalização Pública. Nós recebemos perguntas de telespectadores, eu já agradeço a participação de todos, mas como nós não temos mais tempo, eu vou passar essas perguntas para o senhor e a gente responde no próximo Fiscalização Pública, pode ser? Combinado, em dezembro estaremos aqui, tá? Ou qualquer coisa, eu gosto de quebrar protocolo, 997-16-93-90, WhatsApp, a gente responde também, tá bom? Um abraço. Obrigada, vereador, pela participação. Esse foi o Fiscalização Pública, edição de novembro, com o vereador João Henrique Dentinho, do Progressistas. Voltamos já.